Meus caríssimos irmãos em Cristo, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom e todas as saudações cristãs. Eu gostaria, irmãos, nesta tarde de passar um estudo, uma reflexão praticamente, a qual hoje pela manhã eu estava em comunhão com Deus e me veio esse texto em frente. E eu, então, procurei passar esse texto conforme me veio em mente aqui no papel, para mim não esquecer, e transmitir para os irmãos e pedir para que vocês meditem. Mas antes disso, eu gostaria de pedir o seu like, se você se sentir, de inscrever-se no canal, e nós estaremos divulgando a volta do Senhor Jesus Cristo e os acontecimentos finais a respeito do Apocalipse e do fim de todas as coisas. Meus caros irmãos, vamos ler a palavra de Deus que se encontra em um versículo, capítulo 13, versículo 33, do livro de Marcos. Marcos 13, versículo 33, que diz: Vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu vou repetir: vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meditando nesse versículo, meus amados, que lemos acima, podemos tirar conclusões à luz dos acontecimentos globais e da situação mundial, do que o momento que vivemos é de extrema cautela e vigilância. O palco já está montado e os seus atores, que farão parte desse grande cenário profético, já estão posicionados. Tudo está preparado, irmãos. Apenas se aguarda o momento certo para que tudo o que está escrito se cumpra. Isso é a palavra de Deus e não tem como voltar atrás. Vivemos uma grande expectativa de acontecimentos locais, regionais, mundiais, certo, irmãos? Sabemos que o mundo está caminhando para a sua própria destruição por causa do pecado. O próprio Deus declarou através da sua palavra, está escrito, que viria para julgar esta terra. Se nós lermos em Isaías, capítulo 24, versículo 1, nós vamos ler que está escrito assim: Eis que o Senhor devastará a terra e a tornará deserta e a transtornará a sua face e espalhará os seus moradores. Certo, irmãos? E a terra está transtornada. E espiritualmente, vemos já um deserto em muitos corações. Corações que hoje necessitam da palavra de Deus e que não sabem mais aonde encontrá-la, devido a tanta hipocrisia que existe em determinados sistemas religiosos. Estamos vivendo praticamente já dentro de um período de observância, irmãos, e cumprimento profético. Vemos esses dias se desenrolando diante dos nossos próprios olhos. Sabemos que temos uma promessa que o Eterno nos fez, irmãos, quando ele declarou por meio dos seus profetas que enviariam um varão, o Emanuel, que significa Deus conosco. Está escrito no livro Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler o versículo. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ali já se apontava claramente para a única esperança que temos hoje, em um mundo tão cheio de incredulidade, de maldade, de mentira, de hipocrisia. Ali já se apontava para Yeshua HaMashiach, para Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdadeira luz que veio ao mundo. Enquanto uns correm para um lado e para o outro, nós já temos que ter essa consideração e confiança nesse poderoso Senhor que deu a vida por nós para a salvação das nossas almas. Ali já apontava tudo isso, irmãos, essa esperança. Mas o que fazer nesses momentos tão difíceis, você pode me perguntar, não é? Esses momentos difíceis que estamos atravessando, como saber que realmente estamos próximos aos acontecimentos finais escritos nas profecias da palavra de Deus? Você pode me perguntar isso. E a resposta é simples, irmãos.
Basta observar, examinar a Escritura com profundidade, e assim obteremos o conhecimento, certo, irmãos? A visão espiritual, percebendo que as profecias registradas na palavra de Deus estão se cumprindo vírgula por vírgula, cada movimento, cada momento, cada manhã, cada noite, cada dia, nós vemos algo acontecendo na terra, algo que não havia, nunca se ouviu falar em acontecer. Irmãos, nós temos que entender que a palavra de Deus está se cumprindo diante de nós, diante dos nossos olhos. Os irmãos estão compreendendo isso? Isso não é uma brincadeira. Nós não estamos aqui fazendo vídeos apenas para termos visualização. Às vezes esses vídeos nem visualização não tem. Esse estudo eu fiz hoje pela manhã, irmãos. Confesso que eu não esperava, foi algo que veio assim espontaneamente. Observamos, irmãos, nesse grande teatro desse mundo ilusório, que o que está acontecendo hoje em nações como Brasil, Estados Unidos, Oriente Médio, em praticamente todo o planeta, nós vemos que os acontecimentos seguem um curso nunca antes testemunhado na história recente da humanidade. Certo, irmãos? Muitos ainda não percebem o que está ocorrendo. Não é por acaso ou coincidência, mas sim a aproximação do grande dia do Senhor, irmãos, que está mais perto do que podemos imaginar. Tudo isso Deus colocou na minha mente e eu transcrevi aqui. Porque, se nós olharmos, irmãos, vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, eu vou ler o versículo. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vou repetir, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Quero deixar aqui alguns exemplos que eu pesquisei, irmãos, para isso, ok? Está escrito aqui na pesquisa que eu fiz, então eu vou deixar claro, se você quiser buscar, também você vai encontrar, tá? E você pode tirar suas conclusões, cada um pode tirar suas próprias conclusões sobre os acontecimentos globais recentes que têm causado grande espanto. E vou citar fontes confiáveis. Eu vou ler aqui fontes confiáveis que relatam tais fatos. Na BBC News, nesse mês, 10 de julho de 2025, fala: crise no Oriente Médio se intensifica após confrontos entre Israel e grupos armados em Gaza. A tensão geopolítica cresce, com ameaças de envolvimento de outras potências regionais. Depois, na CNN, 15 de julho de 2025, economia global sofre novo abalo, inflação dispara em países desenvolvidos e dívida global atinge níveis históricos. Depois, a The Guardian, no dia 12 de julho de 2025, tecnologia de chips subcutâneos. Presta bem atenção nisso. Muitos estão pensando que está tão longe, não é? Isso saiu no dia 12 de julho no The Guardian, um jornal muito importante, internacional. Talvez aí no Brasil você não tenha conhecimento destas coisas, mas aqui eu posso passar para você que esses chips subcutâneos, irmãos, eles avançam. Empresa sueca começa testes com dispositivos para identificação e pagamento digital. Será isso uma coincidência? Também em El País, dia 18 de julho de 2025, Europa discute o uso ético de tecnologia de rastreamentos implantáveis. Especialistas alertam para riscos de vigilância e controle em massa. Já está sendo cogitado tudo isso, irmãos. Sobre o conflito do Oriente Médio, irmãos, é importante também eu mencionar que o grupo Hamas não é legítimo, e muitos defendem, hein? Muitos defendem. É um grupo, irmãos, que realmente o grupo que realizou ataques iniciais contra Israel, cometeu atrocidades contra os civis judeus. Isso precisa ser compreendido com clareza, sem que se tome partido, ok? Aqui nós estamos falando de palestinos, nem de israelenses, estamos falando de um grupo terroristas, ok?
Tenho que falar assim, porque eu não sei como a plataforma pode entender isso. Ok, irmãos? Esse grupo, irmãos, de extremistas, homens maus, por que não dizer monstros? E muitos desse grupo estão indo para outras nações. Há já uma notificação, uma investigação sobre grupos desses que estão se alojando na América do Sul. E governos. Eu não estou aqui, eu não sou de esquerda, nem de nenhum. Eu sou de Jesus Cristo. Mas governos de esquerda no Brasil e em outros países estão, sim, permitindo que esses grupos se alojem. Isso é fato. Se alojem e a população inocente, irmãos, é que vai sofrer o prejuízo depois. Porque esses grupos, irmãos, eles não têm misericórdia de ninguém, não. Não vai atrás de conversa, de mentiras que você ouve, às vezes, na mídia tradicional, que tem muita mentira. O que eu estou falando aqui é por conhecimento de fatos, porque eu já estive lá no Oriente Médio. Bom, eu não quero tomar partidos aqui, irmãos, porém, se nós olharmos para o livro de Ezequiel, onde se fala do grande combate de Gog e Magog contra Israel, podemos entender, à luz do cenário atual, que essa batalha pode já estar sendo preparada, alinhada nos bastidores, irmãos, da geopolítica mundial. Ok? Tanto pode acontecer em pouco tempo, como também pode ser como também ela pode aparecer em pouco tempo e também pode ser vencida rapidamente, servindo de palco para a manifestação do homem do pecado, como nós conhecemos que está nas Sagradas Escrituras, e demonstrando também que logo o Senhor Jesus Cristo virá para julgar este mundo e dar a redenção à sua igreja. Não a igreja instituição, mas a igreja invisível, aquela que realmente serve a Deus, aquela que realmente tem o desejo espiritual de servir a Deus. Ok, irmãos? Vou procurar ser rápido aqui. Irmãos, nós podemos entender isso. A divisão entre certas nações que estamos vendo hoje, como Estados Unidos, Rússia, China, Irã, Israel e outros, mostra que o alinhamento geopolítico está se intensificando. Cada nação está se posicionando e alianças estão sendo formadas de forma cada vez mais estratégica. Ao mesmo tempo, vemos um avanço tecnológico, os chips implantáveis, como já havia falado, já em testes em diversas partes do mundo, mostram que o sistema de vigilância global está sendo montado e não para por aí, irmãos. Existem instituições religiosas, denominações que estão se alinhando mesmo de forma oculta com federações religiosas globais. Isso está sendo feito sem alterar a liturgia. Vocês estão percebendo, o que eu estou falando é verdade. Não altera a liturgia das denominações por meio de infiltrações silenciosas que já se ocorreram em várias denominações, irmãos, que aos poucos tomam o controle das lideranças. Essas infiltrações que há muito tempo já estão acontecendo, hoje estão em algumas denominações nas lideranças. E grupos seletos tomam decisões que nem mesmo o próprio presbitério, que deveria saber, não sabe, porque é tão oculto. Há envolvimento ocultista. Será que vocês não estão vendo tudo isso? Como posso provar? Pela manifestação que você vê na denominação, você prova. Com isso, irmão, muitas denominações estão sendo conduzidas para uma unidade global religiosa, não com base em pluralidade, não, mas em uma uniformidade que esconde, certo, irmão? Não precisa estar concordando com a pluralidade, não há necessidade. Ela apenas esconde um cenário onde que ele não quer que se manifeste o Evangelho. Por isso que muitos não querem que estude a Bíblia, por isso que muitos não querem que examine as Escrituras, por isso que existem esse assunto de a Bíblia contém a palavra de Deus. Você está percebendo? Você não está vendo com os seus próprios olhos o que está acontecendo? Acorde!
Mas como eu vou saber? Você vai observar, você vai ver que o Espírito de Deus, ele vai se afastando e começa a operar o espírito do erro, o espírito da mentira, o espírito do engano. Você vê confusões, divisões, brigas pelo poder, tudo dentro de um sistema religioso preparado já para o palco final da apostasia, irmãos. Agora fica aqui um versículo para a meditação de todos, certo, irmão? Portanto, aqui fica um conselho também: vigiai e orai, conforme começamos essa pequena pregação bíblica, profética, escatológica, entenda como você quiser, certo, irmãos? E que possamos entender que já estamos vendo, sim, os sinais do retorno do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Então, eu com fé quero declarar isso para você. Fique firme e dizer Maranata, que quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Fique firme, não desista, vá em frente. Ainda que todo o sistema lutar contra você, você tem um que está do teu lado, que se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou fazer um vídeo, talvez amanhã, que vai explicar as origens desse sistema bem detalhadamente. Se você quiser, deixa o seu like, escreva embaixo, porque eu gostaria que houvesse uma interação. Eu sei que os meus vídeos não estão sendo muito visualizados, não sei porquê, talvez não é interessante, mas se você sentir, repasse para outro. Eu sou simples, não tenho essa ousadia, talvez a forma de falar, né? Mas na minha simplicidade, para a honra e glória de Deus, eu procuro transmitir com sinceridade aquilo que Deus coloca no meu coração. Não é nada copiado de ninguém, apenas um pensamento que eu tive, é claro que tive que transcrever para mim não esquecer. Portanto, quando eu falo Maranata, ora vem, Senhor Jesus, está em Apocalipse 22, versículo 20. Shalom a todos, paz de Deus, graça e paz. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário o que você achou. Amém e amém.